todos. Estamos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos e adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-los a se colocar diante do Senhor nesse momento em oração. Aí mesmo que você se encontra ouvindo essa programação pelos meios de comunicação, YouTube e também o Facebook. Vamos curvar nossa fronte, orarmos ao Senhor, buscando a presença gloriosa do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir neste ato de adoração e louvor ao Senhor. Eu estarei orando, em seguida a irmã Terezinha estará trazendo um louvor de adoração e após o louvor de adoração estarei ministrando a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez para te rendermos, ó Deus, ação de graças pelos teus benefícios nas nossas vidas, mas sobretudo, ó Deus, pela tua salvação em Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito que habita no meio de nós e age por intermédio de cada um de nós, se faça presente, ó Deus, conduzindo esses atos de adoração e louvor ao Senhor, fazendo com que, ó Deus, a nossa adoração nesta noite chegue à tua presença e seja por ti recebida como uma oferta de gratidão e de reconhecimento da nossa parte por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, mas sobretudo, ó Deus, pelo que tu és, um Deus soberano, um Deus salvador, amoroso, paterno, que tem cuidado dos seus filhos de um modo todo paterno, todo especial. Seja com cada um de nós nesta noite, ó Deus, assim oramos, te pedimos e te agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. E as trevas vão fugir.
Amém, queridos? Eu convido a você que está me ouvindo por este veículo de comunicação, aí mesmo quando você se encontra, abrir a palavra do Senhor no Evangelho escrito por João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 46. E assim vamos ter a certeza, a convicção de que a palavra do Senhor estará falando ao nosso coração. João capítulo 11, versículos do 1 ao 46, nos diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso irmão amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles se supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou a Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse: Em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou:
onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, dizer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: irmã, do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, é fato que, dentre muitas coisas que as Escrituras Sagradas nos revelam a respeito de Deus, para muitas pessoas que desconhecem as Escrituras, que ignoram a existência de Deus, é inadmissível que, uma vez que as Escrituras nos revelam a existência de um Deus amoroso, paterno, todo-poderoso, o mal ainda assim destrói, prejudica e traz inúmeras aflições na vida de muitas pessoas, ou para a vida de muitas pessoas. Algumas pessoas não conseguem conciliar a ideia de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo justo, permitir que o mal ainda perdure no meio da humanidade. Essas pessoas, por ignorarem as Escrituras Sagradas, a história da redenção, chegam ao ponto de dizerem que se Deus existe, Ele não é todo poderoso, porque se o fosse, Ele já teria dado cabo do mal. E se Deus existe e é todo poderoso, Ele não pode, em hipótese alguma, ser um Deus de amor, tendo visto que o mal ainda é presente na vida de muitas pessoas, de muitos lares. Bem, queridos, as Escrituras Sagradas, elas não negam a existência do mal. Em contrapartida, ela nos apresenta um Deus todo-poderoso que já determinou ou predeterminou o fim da existência do mal. O mal, assim como ele teve início, ele também terá um fim. O Deus que as Escrituras Sagradas nos apresentam como sendo um Deus todo-poderoso, como sendo um Deus de amor, como sendo um Deus de coração paterno, também já decretou a destruição definitiva do mal. O mal, ao contrário de Deus, ele não é e nunca será eterno. O mal, ele é passageiro, ele é transitório. E a prova disso é que nós, embora experimentamos em alguns instantes ou por alguns momentos a existência da ação do mal nas nossas vidas, nos trazendo aflições, nos levando a um desespero em alguns casos, o mal, ele tem o seu tempo determinado. Ele não é eterno, ele é transitório. A prova é que, embora experimentamos a presença do mal em muitas esferas das nossas vidas, nós também experimentamos a bonança, nós também experimentamos alívio, nós também experimentamos a alegria e a paz. E tanto a alegria quanto a paz e a bonança sobrevêm nas nossas vidas, não somente nas nossas, mas também até mesmo daqueles que não creem em Deus, por conta da misericórdia de Deus, por conta do poder de Deus de controlar todas as coisas. A palavra de Deus, ela é categoricamente clara.
que o mal tem o seu tempo determinado aqui na terra. Chegará um momento, com a vinda do Salvador Jesus Cristo, que o mal terá o seu fim, que ele nunca mais existirá. Aliás, engana-se aquele que pensa, ou vem a pensar, que o mal reina nesse mundo. Na verdade, quem reina nesse mundo é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, quando ele ressurgiu dos mortos e se apresentou aos seus discípulos, lá no finalzinho do Evangelho escrito por Mateus, ele lhes dá uma ordem, e de por todo mundo empregar o Evangelho. Só que antes dessa ordem dele, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí em seguida ele diz: e de portanto, e pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus Cristo é quem reina. Ele é quem está no controle de todas as coisas. De modo que o próprio mal, como eu já disse, tem o seu tempo determinado aqui na terra. Ele não será e nunca foi eterno. Melhor dizendo, ele nunca foi e nunca será eterno. Somente Deus é eterno, queridos. Bem, queridos, esse texto que nós lemos aqui, ele é um texto que explica muito claramente o porquê Deus permite que o mal ele sobrevenha até mesmo sobre os seus filhos em alguns instantes ou em algumas situações. Esse texto ele está descrevendo um momento no qual Jesus Cristo ele vai à casa de 3 amigos, Lázaro, Maria e Marta, para acudir a Marta e a Maria que estavam sofrendo, que estavam aflitas pela perda do seu irmão Lázaro. O texto não nos diz com muita precisão, mas ele nos leva à compreensão de que esses 3 irmãos eram únicos da família. E eles tinham um carinho muito grande um pelo outro. Ao passo de Marta e Maria se encontrarem aqui nesse texto, desesperadas, aflitas, chorando amargamente a perda do seu irmão Lázaro. Mas esse texto ele nos chama a atenção, porque a morte de Lázaro aqui, ela pode muito bem representar a existência do mal, até mesmo em alguns momentos, ou de alguma forma na vida dos filhos de Deus, permitidas por Deus. Entretanto, querido, esse texto vai nos mostrar que a razão pela qual Deus permite que o mal exista tem um significado, tem uma razão. O mal não existe por acaso. Deus não permite que o mal exista por mero acaso. Ele tem um propósito para que permita que o mal ainda exista, ainda não tenha tido fim. E esse texto ele vai nos mostrar claramente algumas verdades relacionadas a isso. De modo que eu queria refletir com vocês nesta noite a respeito do seguinte tema: uma demora significativa. Queridos, esse texto ele nos mostra muito claramente desde o início que Jesus nutria um amor ágape muito profundo por esses 3 irmãos. Ele tinha um carinho especial por Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos achegados do Senhor Jesus Cristo. Eles eram pessoas que também amavam a Jesus e, consequentemente, contavam com a presença de Jesus em suas vidas de modo amorosa, de modo carinhoso, de modo sincero. Mas é interessante que esse texto ele vai me chamar a atenção pelo fato de dizer que Jesus ele toma conhecimento, quando ele não estava ainda em Betânia, da doença que tinha cometido a Lázaro. Lázaro havia sido acometido por uma enfermidade que o texto não nos diz aqui qual era, mas uma enfermidade de morte. A doença que acometeu-se sobre Lázaro era uma doença terrível, gravíssima, tanto que o texto vai nos informar que ele veio a morrer por conta dessa enfermidade que o acometeu. Mas algo que nos chama a atenção aqui, que prende a nossa atenção, é o fato de Jesus tomar conhecimento da enfermidade de Lázaro e não ir imediatamente ao socorro de Lázaro. Nós somos tentados, se olharmos para o texto aleatoriamente, a acharmos que Jesus ignorou a enfermidade daquele a quem ele nutria um grande amor por ele. Mas o fato é que nós vamos perceber no decorrer da leitura desse texto que havia todo um propósito por parte do Senhor Jesus Cristo e do próprio Deus para permitir que Lázaro adoecesse e viesse a óbito por conta dessa enfermidade.
E é isso que nós vamos ver aqui no decorrer da leitura do texto. Mas é interessante que o texto ele força-nos a fazermos a seguinte pergunta: quais os propósitos da demora de Jesus em vir a Betânia para socorrer a Lázaro, se ele o amava? Essa pergunta, ela soa gritantemente aos nossos corações e à nossa mente. Quais seriam os propósitos do Senhor Jesus Cristo em demorar vir a socorrer Lázaro, se ele sabia que o mesmo já estava doente? Esse texto vai nos mostrar 3 razões pelas quais Jesus Cristo demorou a vir a Betânia socorrer a Lázaro. A primeira razão, querido, pela qual Jesus Cristo permitiu que aquela enfermidade acometesse a Lázaro e desse cabo da sua vida, se encontra exatamente nos versículos do 39 ao 46, que diz assim, versículos do 39 ao 46, diz assim a palavra do Senhor: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Querido, a primeira razão pela qual Jesus Cristo permitiu que aquela enfermidade acometesse sobre Lázaro e ceifasse a sua vida, é porque ele queria manifestar incontestavelmente a glória e o poder de Deus. Observe que no versículo 39, nós encontramos Jesus dando uma ordem para que tirassem a pedra que estava, vamos dizer assim, lacrando o túmulo de Lázaro. E nisso nós encontramos Marta dizendo ao Senhor: Senhor, ele já está morto, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Queridos, é fato que Jesus sabia que Lázaro já havia morrido há 4 dias. Ele é onisciente, ele é o Deus Todo-Poderoso. Não precisaria que ninguém lhe contasse que Lázaro já havia morrido ou já se encontrava ali morto há 4 dias. Ele sabia muito bem disso. Mas Jesus assim o ordena para mostrar àqueles ali presentes a glória de Deus. Aquelas pessoas não sabiam ainda que o poder de Deus estava sobre Jesus para ressuscitar. Eles acreditavam unicamente, exclusivamente, que Jesus tinha condições de, vamos dizer assim, curar uma enfermidade, curar um cego, fazer um aleijado andar. Mas eles ainda não tinham experimentado Jesus ressuscitar alguém morto, e ainda assim, com 4 dias de morto, ou por 4 dias de morto. Eles precisavam passar por essa experiência. Eles não sabiam ainda que a glória de Deus era tão presente na vida de Jesus, a ponto dele poder dar ordem à morte e à morte vilo. Observe que Jesus Cristo, ao retirarem a pedra, ele não pede para que Lázaro saia. Ele não pede, ele não suplica para que a morte liberte Lázaro, ou libere Lázaro. Ele dá-lhe uma ordem: Lázaro, sai para fora, mostrando com isso a glória de Deus em sua vida. Queridos, a demora de Jesus, ela foi significativa, porque ao demorar, ele queria manifestar incontestavelmente aqueles que ali estavam presentes, que eram testemunhas da morte de Lázaro, a glória de Deus. Talvez você não tenha se apercebido, mas o texto é
enfática, categórica em nos mostrar essa verdade. Mas esse texto ele ainda nos mostra uma outra razão pela qual a demora de Jesus em vir socorrer a Lázaro foi significativa. A primeira foi para manifestar incontestavelmente a glória de Deus. E a segunda razão pela qual Jesus demorou em vir socorrer a Lázaro foi para motivar a fé verdadeira nos circunstantes ou nos presentes. Jesus demorou a vir socorrer a Lázaro porque ele queria, na verdade, motivar nos corações daquelas pessoas que ali estavam presentes, chorando pela perda de Lázaro, uma fé genuinamente verdadeira nele. Eu digo isso porque existem pelo menos 3 tipos de fé. A fé curandeira. Muitas pessoas acreditam que não somente Deus, mas inclusive bezedeiros, até feiticeiros, com suas orações têm o poder de curar uma pessoa ou alguém de uma determinada enfermidade. Agora, de ressuscitar alguém dos mortos, todos acreditam que somente Deus tem esse poder. Ninguém aqui na terra tem a capacidade, o poder em si, de ressuscitar alguém dos mortos, nem mesmo na medicina moderna. Quando alguém dá o seu último suspiro, num quarto de um hospital, o médico chama os seus entes queridos e diz: não podemos fazer mais nada. Sabe por quê? Porque embora a medicina tenha se modernizado dia após dia, ela não tem o poder de ressuscitar alguém dentre os mortos. Ela se curva diante da morte. Com Deus é diferente. Deus, ele tem o poder de não somente curar, mas também sobre a morte, para livrar alguém da escravidão da morte, dos grilhões da morte. E Jesus mostra muito bem claramente isso aqui nesse texto, quando no versículo 41 e 43 diz assim: tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Observe que a demora de Jesus aqui tinha um significado. Ele queria motivar aquelas pessoas que estavam ali no velório de Lázaro, no sepultamento de Lázaro, uma fé verdadeira, genuína. Isso. Tem pessoas que creem somente que Deus pode curar, mas não creem que Deus haverá de ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Quando na verdade a Bíblia Sagrada nos apresenta Jesus não somente vindo para curar, mas também para nos libertar dos grilhões da morte. Jesus, quando vier, a Bíblia Sagrada nos revela que ele dará a ordem, e todos aqueles que morreram nele hão de ressuscitar perfeitamente. Queridos, tem pessoas que creem também na existência de um Jesus apenas histórico. Essa não é uma fé salvífica. O fato de você crer que Deus existiu, que Jesus existiu em algum momento da história, que ele teve o poder de curar alguém, ou que ele tem o poder de curar de uma enfermidade, isso não lhe dá condições alguma de ser salvo. Você precisa entender que Jesus ele veio para nos livrar dos grilhões da morte. E não somente da morte, mas inclusive do inferno. Porque todos os seres humanos já nascem, por natureza, destinados ao inferno. Mas pela graça e misericórdia de Deus, ele tira aqueles a quem ele amou na eternidade e os predestinou dos grilhões da morte e do inferno. Jesus Cristo ele veio motivar a fé salvífica dos corações daqueles ali presentes e também de todos aqueles que leem as Escrituras. A terceira e última razão pela qual Jesus Cristo demorou em vir socorrer a Lázaro se encontra agora no versículo 43 e 44. Diz assim: e tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Observe, queridos, que a terceira e última razão pela qual Jesus Cristo demorou vir a socorrer a Lázaro foi para demonstrar o seu poder sobre a morte. Aquelas pessoas, queridos, observe que não somente as irmãs Marta e Maria
acreditavam que se Jesus ali estivesse, poderia ter evitado que Lázaro morresse, curando ele daquela enfermidade que ceifou sua vida. Mas também todos aqueles judeus que haviam vindo para consolá-las, para participarem daquele momento fúnebre, também que estavam ali, acreditavam nisso. Eles já tinham ouvido ou visto Jesus curar várias pessoas de enfermidade. Eles já tinham certamente ouvido falar que Jesus tinha curado alguma pessoa de cegueira. Eles já tinham ouvido Jesus curar alguém de gagueira. Eles já tinham ouvido certamente falar que Jesus havia multiplicado pães e peixes. Agora, dizer que esse Jesus, que curava cegueira, que curava paralisia, tinha poder de ressuscitar alguém já há 4 dias morto, é outra coisa. Eles não acreditavam nisso. E essa é a razão pela qual eles dizem muito claramente: por que é que ele não veio e curou ele dessa enfermidade? Queridos, essa foi a terceira razão pela qual Jesus Cristo se demorou em vir socorrer a Lázaro. Porque se ele tivesse curado a Lázaro, seria mais uma cura realizada por ele, que não motivaria uma fé salvífica no coração daquelas pessoas ali. Mas ele resolveu se demorar a vir a Lázaro, porque ele queria mostrar que de fato ele tinha poderes, não somente sobre as enfermidades, mas sobretudo sobre a morte. Ele veio mostrar que quem reina é ele e não a morte. Quem reina é ele. Ele é quem está no controle de todas as coisas. Para Jesus não importa se alguém está doente ou morto. Quando ele quer, ele não somente cura, como também ressuscita alguém da morte. E ele faz isso quando ele ordena que tire aquela pedra e grita: Lázaro, sai para fora. Observe que aqui ele não faz um pedido, ele dá uma ordem. E existe um ditado popular bastante conhecido que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. É fato que a morte não é uma pessoa, nós não podemos personificar a morte. Mas se nós fôssemos personificar a morte aqui, nós poderíamos dizer que Jesus mandou porque ele tem poder, e a morte obedeceu porque certamente teria juízo. Mas o fato, querido, é que aqui Jesus está demonstrando que ele, e somente ele, como Deus que é, tem poder, não somente sobre as enfermidades, mas sobretudo sobre a tão temível e terrível morte. Louvado seja Deus por isso. Eu queria fazer agora uma pequena aplicação desse texto em tudo aquilo que nós lemos e falamos até aqui. Como nós poderíamos aplicar esse texto nas nossas vidas atuais? Muito simples. Nós estamos vivendo um momento dificílimo da história da humanidade. Não somente um momento difícil no Brasil, mas o mundo todo está experimentando aflição e angústia. Todas as pessoas de todo o mundo se encontram desesperadas e algumas até desmotivadas, desacreditadas, até mesmo da existência de Deus, por conta dessa pandemia que tem assolado há muitos dias a humanidade como um todo. Mas esse texto nos ensina, queridos, que embora essa pandemia esteja assolando, ceifando até mesmo a vida de muitas pessoas, ainda assim Deus está no controle de todas as coisas. Ela não será eterna. Ela não veio à existência para ser eterna. Ela tem o seu tempo determinado por Deus. Chegará o momento em que Jesus se levantará e dirá: chega! E essa pandemia mundial há de se acabar. Sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. A pandemia que assola os países atualmente tem o seu tempo determinado. Se nós sabemos disso, não vamos entrar em desespero, vamos confiar em Deus, se colocar diante de Jesus em confiança e fé e crer que Ele está no controle de todas as coisas. E por Ele estar no controle de todas as coisas, essa
calamidade que está assolando o país há de ter um fim. E esse fim será dado por Deus. Quando ele se levantar do seu trono, dos altos céus, e dizer: chega, a pandemia, como todos os demais problemas que assolam o povo de Deus, há de ter um ponto final. Se apegue a essa fé, se apegue a essa verdade. Não importa o quão difícil seja a situação atual, as Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus é glorioso. As Escrituras Sagradas nos ensinam que nós podemos nutrir uma fé esperançosa em Deus, de dias melhores, simplesmente porque Ele está no poder e no controle de todas as coisas. Que Deus os abençoe e que essa palavra vá de encontro aos vossos corações e que ela motive a vocês na fé genuinamente verdadeira em Cristo Jesus, de que Ele não somente veio com poder de curar, mas também sobre a tão terrível e temida morte. Que Deus nos abençoe.